Bonjour! Hoje, na nossa quinta basiquinha, nós vamos explorar a posição desta pessoa que vos fala. Então, se você, abençoado, abençoada, que nasceu ali entre o quê? Metade de 78, 79, 80, até mais ou menos a metade de, 70, de 81, você tem esta posição de Saturno em Virgem, né? O nosso idoso criterioso e crítico e autocrítico, né? Bom, Saturno, né, o signo de Virgem, tá? Mergulhado ali no signo de Virgem, que é um signo de terra, ele é um signo mutável, tá? Então, conectado a Mercúrio. A gente tem muito essa questão aqui da lógica, da prática, de ter um processo para as coisas, de entender a lógica por trás, né? Às vezes de um pensamento, dentro de um planejamento, de uma organização. Saturno em Virgem pode ter uma tendência a querer simplificar processos, né, complexos, tá? Saturno amadurece com o tempo, tá? Então, às vezes, a gente tem que cuidar um pouquinho, dependendo de como tá no mapa, né? Porque a gente pode ser muito crítico ou muito autocrítico, e às vezes a gente acaba exigindo um nível de perfeição, né? Ou de ficar, assim, muito minucioso os detalhes, e a gente acaba perdendo tempo, né? Com coisas que a gente já precisa executar, testar, né? E se aprimorar com a prática das coisas, tá? É claro que às vezes também, ou a pessoa ela naturalmente, se isso aqui tá muito bem, né, alicerçado no mapa, a pessoa ela já pode ser essa pessoa, claro, disciplinada, comprometida, com foco, que tem um processo para as coisas, que executa, que tiver que fazer, ela vai lá e faz, né? Tem que fazer pronto, tá? Agora, pode ser também, claro, tudo depende do contexto do mapa, que a vida coloque a pessoa nessas situações que ela tem que aprender sobre disciplina, né? Ela precisa aprender a executar, testar, né? Simplificar, tá? E às vezes, dependendo também, claro, da condição e de como tá, podem ser pessoas que aparentam, né? Assim como nos signos de terra, essa questão mais formal, né, mais séria, tá? Mas de novo, tudo depende, como a gente sabe, porque para a gente analisar esse Saturno vai depender diretamente da condição de Virgem, e lembra também que conecta casas, né? Por exemplo, o meu Saturno, ele tá na casa 10, junto com o nó do norte, e ele direciona, porque o meu Mercúrio tá lá na casa 9 abrindo o estélio. Então a casa 9 e a casa 10, elas estão diretamente conectadas no meu mapa, né? No mapa de uma outra pessoa, a pessoa também pode ter um Saturno em Virgem, mas de repente ela tem lá na 12, e aí tem um Mercúrio, sei lá, de casa 2, já é completamente diferente, tá? Então sempre tem que analisar o mapa, porque a astrologia é individualizada. Aqui a gente está dando contextos gerais para começar a entender a costura do astrologuês, né? Então vamos lá. Um Saturno em Virgem com um Mercúrio em Áries. Bom, aqui nós temos então um Saturno mutável com signo de regência em cardinal, né? O primeiro signo do zodíaco, tá? Aqui pode ser uma pessoa com uma grande capacidade, por exemplo, de liderar processos, né? Às vezes até porque ela entende uma lógica e ela acrescenta algo mais que é único dela, tá? Signos cardinais, ainda mais em Áries, ele tem também essa questão da inovação, de pioneirismo, né? Então, poxa, eu vejo um processo que está andando de uma maneira, está estruturado, mas eu tenho o potencial ali de dar os meus pitacos, digamos, né? E redirecionar algo, né? Principalmente se eu vejo que tem alguma coisa que está travancando, que não está indo no fluxo que eu gostaria, tá? Lembra sempre que na astrologia, como na vida, né? Na astrologia é sobre vida, é, a gente pode ter uma tendência também a querer que seja do nosso jeito. Ou seja, tem um fluxo ali funcionando, e aí, poxa, peraí, mas a gente pode inovar, a gente pode fazer diferente desta maneira, né? E aí eu quero impor a minha vontade. Isso, né, o lado B das coisas, dependendo da posição de Marte, tá? Que comanda esse signo de Ares. Bom, depois nós temos Saturno em Virgem, aí com o Mercúrio em Touro. Nós temos um trígono de terra. Aqui já muda completamente, né, assim, a estrutura das coisas, porque é terra com terra fixo. Então aqui já é o contrário daquele Saturno lá em Ares. Já é uma pessoa que pondera muito, é uma pessoa que vê para crer, é uma pessoa que não vai arriscar se ela não tiver uma certa segurança naquilo, sabe? Do mais vale um passarinho na mão do que dois voando. Ao mesmo tempo, é uma pessoa, e eu acho muito interessante, né? Eu acho que eu já falei várias vezes aqui, né? O Mercúrio em Touro, ela ela é muito concreta nas ideias, né? E ela tem uma grande capacidade de enxergar a realidade mesmo do que se forma. E isso é muito legal, por exemplo. Por exemplo, imagina numa questão de trabalho, né? Você tem pessoas diferentes dentro de um time. Você precisa daquela pessoa que entende o que é plausível para ser realizado. Essa pode ser uma pessoa, né? Então tá, peraí, eu tenho baitas ideias inovadoras, maravilhosas, mas tá bom, eu tenho os recursos para isso, qual é o tempo é viável, o que a gente já pode começar a fazer com o que a gente tem na mão para não ficar também, né, esperando um processo que de repente né, não vai acontecer tão rápido.
tá? Então essa pessoa tem essa lógica pontual, tá? Depois nós temos o Saturno em Virgem com o Mercúrio em Gêmeos. Aqui a gente já tem o Mercúrio em domicílio, porém em quadratura, né, com essa posição que a gente está avaliando. E assim, quadraturas eu brinco que é aquele cutucar onça com a vara curta que faz a gente se mexer, né? Então conecta essas áreas que está no mapa com movimento, com mudança, com ajustes, com jogo de cintura. Então, este Mercúrio, ele está conectado numa área que ele domina e que é ar mutável. Ar é intelectualidade, ar é informação. Então, se eu estou, por exemplo, estruturando um processo ali há um longo tempo, e eu começo a ver que, poxa, tem tanta coisa nova que eu posso agregar, por que que eu vou ficar fazendo a mesma coisa, né? Só que aí, como é uma quadratura, eu posso ficar com um pezinho lá e outro cá, no sentido de, poxa, mas será que vale a pena eu mudar com ideias novas, né? Ou, de novo, um novo olhar, se tem um negócio que já está funcionando há tanto tempo, né? Tá? Mas aqui é uma inclinação para onde a gente tem essa área, e principalmente o que eles comandam, né? Porque esse Saturno comanda 2 áreas, esse Mercúrio também comanda 2 áreas, tá? Até em algum determinado momento da promessa natal, mudanças bem significativas, principalmente se esse Mercúrio ele estiver aplicando para Saturno, tá? Um pouquinho antes do grau de Saturno, né? Bom, depois nós temos Saturno em Virgem com o Mercúrio em Câncer, tá? Aí a gente já tem um signo conectado à Lua, né? A gente tem uma certa sensibilidade emocional, tá? Nós temos aqui, então, essa conexão direta também, né? Que faz, às vezes, assim, são 2 signos femininos, né? Então, Virgem e Câncer. Então, eles podem ser mais introspectivos, tá? Óbvio que vai depender de como tá essa lua. Vai que essa lua tá em Áries, né? Junto com Marte, já muda bastante. Mas aqui pode ser uma pessoa mais reservada, uma pessoa que ela observa, que ela sente as coisas antes de agir, ela pondera, né? Então, ela pode ser, por exemplo, dependendo, claro, das condições gerais do mapa, muito boa em até em antecipar situações na questão de um planejamento, por exemplo, ou na questão organizacional. Aqui também, com o tempo, né? Às vezes ela é uma pessoa que amadurece os hábitos, pode ter uma tendência a simplificar, né, os seus hábitos, os seus processos, a sua alimentação. Às vezes olha muito para a questão nutricional também, tá? Depois nós temos um Saturno em Virgem, aí com um Mercúrio em Leão, né? Leão já é um signo fixo, ligado ao Sol. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a busca pela própria verdade, né? Às vezes, como é uma coisa que leva para o Sol, e o Sol é a verdadeira identidade, né? Existe um grande amadurecimento com o tempo, com que a pessoa se identifica ou não se identifica, até em relação às ideias, ao que ela pensava antes e o que acontece depois, né? Dos processos de movimento saturnino, né? Então, existe um amadurecimento, aqui pode ser, claro, dependendo da posição do Sol, né? Uma posição muito mais racional, né? Às vezes, espera aí, eu tenho uma certa sensibilidade, mas é aquela velha história, né? Eu preciso passar pela experiência para entender a experiência, né? Eu preciso de algumas validações para eu formar a minha opinião a respeito de algo, tá? Depois nós temos o Saturno em Virgem com o Mercúrio lá em Virgem também, né? Então é uma conjunção. Tá tudo ali misturado no potinho virginiano. A gente pode perceber aqui o puro suco, né, do signo de Virgem per se, né, que é essa questão da prática, da organização, da observação. Pode ser uma pessoa mais reservada, muito comprometida com as coisas. Então, assim, se tem que fazer, eu vou lá e faço. Não interessa o que está acontecendo. Não, peraí, eu tenho esse comprometimento, né? Pode, claro, dependendo de como está no mapa, às vezes ser uma pessoa com muito assim que busca um certo ideal de perfeição, isso às vezes atrapalha, porque não existe perfeição, né? Às vezes a gente não deixa de fazer algo porque, poxa, será que vai ser bom o suficiente, né? Ou aquela velha história do clichê, né? Ai, se não for para fazer perfeito, então eu nem faço. Cara, então a gente não faz, que não tem, né? Por exemplo, dependendo de como tá, cuidar aqui com a comparação, né? Às vezes a gente sempre coloca a questão, digamos, como se todo mundo tivesse fazendo o ideal e eu não. A gente se questiona muito, né? Porque Saturno é o último planeta visível a olho nu. Ele está ligado ao que a gente percebe como uma certa restrição e que precisa de um certo amadurecimento, né? O que é importante aqui? Um passinho de cada vez, pequenas metas, né? Micro-objetivos. Por exemplo, agora, segunda-feira, que é o Dia Internacional da Dieta, né? Não, porque agora vai. Agora nunca mais eu vou comer açúcar, vou tirar tal coisa, tal coisa, tal coisa, vou fazer 1h30 de exercício. Você percebe que isso é um excesso? Na realidade, aqui é micro, pequenos passitos de cada vez. Então, assim,
Não, eu vou todo dia, nem que seja 20 minutos na academia. Não sei o que eu vou fazer lá, eu posso fazer só uma bicicleta, que seja. Mas é eu começar com passo a passo, mas que eu seja constante na rotina, né, no que eu faço diariamente ali, tá. Eu vou ter muito mais alcance do que eu querer abraçar o mundo com as pernas num excesso, tá. Porque lembra que Virgem está em oposição ao signo de Peixes, né, que é ligado a Júpiter, tá. Bom, depois nós temos então, um Saturno em Virgem com o Mercúrio em Libra. Libra é outro signo cardinal, tá. Aqui, claro, dependendo das condições do mapa, pode ser uma pessoa muito articulada, né, ou que ela vai amadurecendo essa capacidade de se conectar com os outros, com as pessoas, com a situação. Às vezes pode ser dependendo, né, se pega, por exemplo, questões de 9 ali, pode ser uma pessoa com muita habilidade de colocar procedimentos novos, né, através do conhecimento, tá, ou de ligações, de se conectar com pessoas, né, e fazer às vezes um esforço conjunto, isso colocar, por exemplo, ela em outro patamar, tá. Óbvio que vai depender de onde está Vênus, né, contexto de mapa, tá. Mas trabalhar a questão de articulação, né, quase que articulação social e política, né. Depois nós temos o Saturno em Virgem, aí com o Mercúrio lá em Escorpião, tá. Aí de novo, 2 signos femininos, né, e poxa, Escorpião é um signo muito introspectivo no sentido de reservado para dentro. O lado bacana é que essa pessoa, ela observa e ela assim, ó, capta a mensagem, entendeu? Uhum, sentir cheirinho, se essa pessoa sentiu o cheirinho é porque tem, né? É, pode ser muito estratégica, né? E ela pode ter muita habilidade de olhar uma situação e só de observar ela já colocar um passo a passo, até para resolver, tá? Óbvio que vai depender da posição de Marte, né? Mas é uma pessoa com muita habilidade ali, dependendo, né, de como fica no mapa, é, de pesquisa ou de aprofundar temas. Só que tem que cuidar com o lado oposto também. Às vezes não pedir ajuda, não, eu resolvo, nem passa pela cabeça, né? Em se abrir com outra pessoa, né? Não, eu resolvo meus BOs, né? Só que assim, se isso pega áreas de relacionamento, aí a gente já pode ir para um outro lado, né? Porque a outra pessoa ela pode dizer, nossa, essa pessoa não divide nada comigo e eu que tô ali do lado dela, né? Então tudo depende, né? Essa coisa do que é bom e do que é ruim, na realidade, é um julgamento da gente, né? Da nossa condição humana, tá? Bom, depois nós temos um Saturno em Virgem com o Mercúrio lá em Sagita, né, Sagitário. Outra quadratura aqui, mas aí com, de novo, o Mercúrio em fogo, um Mercúrio que busca informação no sentido de. Que é diferente da informação de Gêmeos, tá? Que ela é rápida, que ela é mais racional. Aqui eu busco a experiência, né? Eu quero viver, eu prezo pela liberdade, eu tenho várias ideias, né? O que não falta aqui é vontade, né? Só que a gente tem que cuidar, por exemplo, quando a gente fica, até na questão de buscar excesso de minúcias, né, excesso, por exemplo, de questões que eu queira me envolver, porque o dia só tem 24 horas, né. Às vezes eu começo a abrir um monte de projetos, um monte de coisa, né, e eu acabo não dando o tempo necessário para cada coisa vingar. Tá? Cuidar com, às vezes, a falta de execução que é necessária, né? Por quê? Porque tudo me empolga. Eu tenho uma natureza versátil, tá tudo certo. Mas assim, dá tempo para as coisas, né? Serem experienciadas e também para não ser também fogo de palha, né? Porque às vezes a pessoa aqui, ela pode, nossa, quando ela se envolve com algo, é assim, ela fica com uma mente quase que obsessiva, né? Nossa, eu gosto disso, é isso que eu quero viver e tal. Mas também a hora que desconecta, é 2 palitos para nem olhar mais para aquilo. Tá? Então, às vezes, pode ter essa oscilação. Óbvio que vai depender também da posição de Júpiter, né? Como a gente já sabe, tá? Mas pode ser uma pessoa muito interessante, por quê? Porque dentro da questão de aprimoramento, ela também busca a experiência, sabe, nova naquilo. Ela não vai querer ficar fazendo mais do mesmo, né? Então, isso também move para novidade, né? Para novas coisas que vão sendo desenvolvidas, né? Depois nós temos então Saturno em Virgem, aí com um Mercúrio em Capricórnio. Também um trígono de terra, mas a diferença lá em Touro é que aqui o Capricórnio ele é cardinal, então é mutável e cardinal. Então aqui tem, claro, aquela questão da ponderação, mas anda numa continuidade, sabe? É uma pessoa, por exemplo, que tem um grande potencial de realização. E, de novo, tem aquela questão do eu faço o que tenho que fazer, às vezes passa, se isso aqui pega, por exemplo, questões ligadas ao ascendente, né? A postura de seriedade. Sabe aquelas pessoas, não sei se vocês já trabalharam com pessoas assim, mas assim, naturalmente você enxerga nela a pessoa responsável, sabe? É aquela pessoa que
você fica na dúvida em quem perguntar, diz: "Ai, deixa eu perguntar pra ela, porque ela tem cara de quem sabe", ou de quem se compromete, né. E ela pode ter essa tendência, claro, de novo, depende do mapa, né. Ela pode entender que as coisas elas, né, vêm um passo de cada vez, com comprometimento, com a seriedade, né, do trabalho, do processo, tá. E dependendo de como tá no mapa, se pega casas positivas, vai ser uma pessoa que conquista muita coisa a longo prazo, com o esforço do próprio trabalho também, tá. Porque Saturno não dá nada de graça pra ninguém, né. Bom, depois nós temos Saturnão em Virgem, aí com um Mercúrio lá em Aquário, tá, também morada de Saturno, né, morada diurna de Saturno. Eu gosto muito de um Mercúrio em Aquário. Eu sei que pela Moderna eles veem, inclusive Mercúrio em Aquário numa dignidade, né. Pela clássica não, né, as dignidades de Mercúrio elas são em Virgem, né, exaltação e domicílio. Eu particularmente, acho que também porque é uma triplicidade de Mercúrio, né, eu gosto muito de Mercúrio em Aquário. Eu acho ele, assim, eu vejo muita inovação, muita capacidade de enxergar e aqui, por exemplo, dentro de um processo, inovar, mas com uma lógica por trás. Não é uma coisa aleatória, não é uma coisa: "Ai, só porque eu acho que tem que ser assim". Não, 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 espera aí, eu observei, eu amadureci, eu entendi, né. Pode ser uma pessoa que tem muita capacidade através, por exemplo, do aprendizado e do conhecimento, entender como que pode aprimorar um método ou trazer tecnologias novas, mas de novo, com o trabalho, né. Não é uma coisa, sabe, não é fogo de palha aqui. Né, e às vezes, por exemplo, pode ter a capacidade de dominar uma certa, por exemplo, tecnologia, uma certa informação, e isso trazer um aprimoramento que nem vai só para a pessoa. Às vezes, dependendo do mapa, transcende, isso pode ser muito útil, né, para os outros, tá. Depois nós temos um Saturno em Virgem, aí com um Mercúrio em Peixes. Outro signo mutável, aqui Mercúrio tá numa dupla debilidade, né. Aqui a gente só tem que cuidar um pouquinho com eu tenho muitos sonhos e eu acabo não executando, né. Ou eu não sei lidar, às vezes, muito com a como a realidade se apresenta. Então, assim, uma cabeça nas nuvens, mas um pezinho no chão. Aí sim, quando eu consigo unir os 2, eu posso ter uma grande capacidade de criar coisas novas, né. Às vezes, como tem essa capacidade criativa, artística, inovadora, quando assim, eu supero esses limites, né, saturninos que está muito na execução das coisas, nossa, eu vou para um outro patamar, né. Aqui, eu brinco, eu gosto muito desse eixo, né, inclusive é o eixo que eu tenho os meus, né, o meu eixo nodal, eh, porque assim, por exemplo, vamos pegar a questão da fé, né, na questão da espiritualidade que gostam de atrelar o signo de peixes, né. Eh, a fé sem obras, né, ela é vazia. Não adianta você ter várias, assim, vários dons, não adianta você ter uma fé, não adianta se você não faz nada com aquilo, se você não pratica aquilo, se você não vive aquilo, né, vai ficar sempre só no etéreo, sabe, no imaginativo e tal. Então aqui o legal é ter essa conexão dos 2, né. Eu acredito, então eu vou lá e executo, tá. Eu tenho esta capacidade de sonhar, mas como que eu coloco os meus sonhos em prática? Para eu não ficar também depois, né, lá na frente, com uma certa frustração de só ter sonhado e não ter executado, né, não ter vivido a experiência que eu gostaria de ter vivido, né. Bom, mas a gente sabe que tudo depende do mapa, né, depende das condições que se apresentam e que cada pessoinha aí, por exemplo, né, eu tenho Saturno em Virgem, com esse meu Mercúrio lá na 9, abrindo o meu estélio, mas sei lá, uma pessoa também com Saturno em Virgem na 7, com um Mercúrio, de repente, na 4, já pode ser bem diferente, já pega muito mais relações e ordem familiar, né. Mas vamos lá, nós temos diva master maravilhosa, né, Gisele, a Meryl Streep maravilhosa e a Kate Huston também, as 3 com este Mercúrio em Virgem, mas em condições bem diferentes. Por exemplo, Gisele tem o Saturnão, né, em Virgem com o Mercúrio em Câncer, retrógrado. Ó, pra quem morre de medo de Mercúrio retrógrado, dizendo que a pessoa não, ai, vai ter problemas de comunicação, que é uma pessoa mais faladeira do que Gisele, né. Depois nós temos aqui no mapa da Meryl, né, esse Saturnão, então, em Virgem, bem no início aqui, ó, primeiro grau, né, com o Mercúrio lá em Gêmeos junto com Marte, né, então essa questão da comunicação, da interpretação, tá. Eu gosto também do mapa da Gisele, porque é um trígono com ascendente, né, e ela recebe, um Júpiter, um benéfico. Eu percebo o mapa da Gisele, assim, pra mim ele é tão literal, é tão legal. Bom, depois nós temos o da Kate, né, que ela tem, então, também este Saturnão lá em Virgem,
tá? Com o Mercúrio bem no início de Áries, aproximando para Marte, tá? Então, também, no contexto de vida dela, é bem interessante quando a gente analisa fatos e acontecimentos, né? Então, nós temos aqui mapeamentos diferentes, pessoas diferentes, personalidades diferentes, né? Muito comprometimento, eu vejo muito isso nas três, né? Nessa questão desse Saturnão em Virgem, tá? E você conhece pessoas que têm Saturno em Virgem? Convivem? Ou você tem, assim como eu, né? Como que você percebe, tá? Eu, por exemplo, como meu Saturno em Virgem tá na 10, né? Por muito tempo, lá no meu outro perfil do Instagram, eu acho que eu comento isso até no curso Tudo sobre Saturno, eu não aparecia. Eu não. Assim, eu sou uma pessoa muito reservada. Por mais que eu tenha estela em Leão e ascendente Sagitário, que quando as pessoas leem o meu mapa por uma perspectiva de tipo, ai, adoro aparecer, arroz de festa, excelente em esportes. Nada, sou péssima em esportes, péssima consciência corporal, detesto aparecer, sou super reservada, sou dos meus, né? Eu tenho esse Saturno em Virgem, assim, então demorou muito tempo. Por muito tempo era só as minhas mãozinhas que apareciam, né? Então, assim, tem coisas saturninas também. Saturno está muito ligada à superação do que a gente tem como limite, ou como, e aqui muito como, sabe, a gente acha também que a gente é muito suscetível à crítica dos outros, mas a gente pode ser o nosso maior sabotador autocrítico, né, com esse Saturnão, tá? Então, como que você percebe? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Tenta fazer uma interpretação, tá? Neme, meu Saturno está aqui com o regente tal, e o que eu percebo é tal, tal e tal, tal e tal, tal, tá? Porque a minha intenção aqui, eu sei que vocês perguntam, quero saber o que você acha, né? Mas a minha intenção aqui é que todo mundo aprenda a interpretar, né, o próprio mapa, o que queira. E não adianta, gente, a gente só aprende fazendo, tá? Então, vai aprendendo a levantar as hipóteses e que elas sejam plausíveis na sua realidade, tá certo?